Fala aí, rapaziada do Futeboteco, beleza? Felipe Oliveira aqui na área. Hoje para falar com vocês de Copa do Brasil. Agora parece que a competição começou, hein? Definidos aí os confrontos de oitavas de final da competição mais milionária do Brasil. Pois é, a Copa do Brasil aí, inflacionada por vários patrocinadores, 70 milhões em premiações ao campeão. E tivemos hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de maio, definidos os confrontos das oitavas de final da competição nacional aí. A gente já passa para vocês, mas antes deixa o like no vídeo, se inscreve aí no Futeboteco se você ainda não é inscrito, enfim, ativa o sininho para receber nossas notificações e claro, nos siga lá no Instagram, no @Futeboteco. Bom, vamos lá, vamos passar os confrontos aqui. Inter e Paysandu, Flamengo e Corinthians. Jogão, hein? As duas maiores torcidas aí do Brasil. Confronto que foi semifinal na temporada passada. O Corinthians levou a melhor, foi pra final pra jogar contra o Cruzeiro, acabou perdendo. Atlético Mineiro e Santos, grande jogo, hein? Grande jogo. Grêmio e Juventude ou Vila Nova. O segundo jogo entre Juventude e Vila Nova atrasou devido ao imbróglio lá entre Aparecidense e Ponte Preta. Enfim, o primeiro jogo foi 0-0 e o próximo confronto aí que vai definir esse duelo será no dia 7 de maio. Palmeiras pega o Sampaio Corrêa, mesmo adversário do Verdão em 2015, quando o Palmeiras foi campeão. Atlético Paranaense e Fortaleza, duelo recente aí do Campeonato Brasileiro, entre o campeão da Sul-Americana e o campeão da Série B. Atlético Paranaense perdeu para o Fortaleza do Rogério Ceni jogando no Castelão, hein? Cruzeiro e Fluminense, confronto interessante, duas camisas pesadas, e São Paulo e Bahia, o tricolor paulista, que ainda não foi campeão. Nessa edição teremos aí a novidade do VAR, né, que já entra na fase oitavas de final, ao contrário da temporada passada, quando o VAR começou a ser implantado em competições do futebol nacional nas quartas de final, a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Neste ano será diferente, será a partir das oitavas de final. Datas daí das oitavas serão dia 15 de maio a 5 de junho, ou seja, teremos a definição das quartas antes do início da Copa América. E os mandos ficaram o seguinte: o Corinthians faz o primeiro jogo na Arena Corinthians contra o Flamengo, o Fluminense recebe o Cruzeiro primeiro, o Sampaio Corrêa, aí time que caiu para a Série C, né, pega o Palmeiras em casa, o primeiro confronto. O São Paulo, tricolor paulista do técnico Cuca, joga o primeiro contra o Bahia no Morumbi. O Inter recebe o Paysandu também no Beira-Rio. E o Juventude ou Vila Nova fazem a primeira contra o Grêmio, assim como o Fortaleza recebe o Atlético Paranaense. E, claro, o Atlético Mineiro pega o Santos também em primeiro lugar, antes do Santos definir a vaga, claro, aqui em São Paulo, ou no Pacaembu, ou na Vila Belmiro. Bom, confrontos passando rapidamente. Inter contra o Paysandu, obviamente, Inter favorito. Flamengo e Corinthians, aí é difícil. E eu acho que o Abel talvez chegue nesse confronto demitido. Talvez, pode acontecer, a gente viu aí como o Flamengo tá pressionado, enfim, vai jogar a vida na Libertadores, que é o principal torneio da temporada do Mengão, apesar que não vence o Campeonato Brasileiro aí há 10 anos, enfim. O Corinthians, neste momento, um pouquinho mais sólido do que o Flamengo, só que o Flamengo tem um ataque, talvez o melhor do Brasil em questão de nomes. Atlético Mineiro e Santos. Santos, confronto difícil para o time do Sampaoli. Vamos ver, o Atlético Mineiro aí tá meio kamikaze, ainda não tem técnico, enfim, vamos ver, mas o Santos tem um pouquinho de favoritismo nesse confronto. Grêmio, Juventude ou Vila Nova, Grêmio favorito, assim como Palmeiras ou Sampaio Corrêa. Inclusive a gente conversando no grupo agora do Futeboteco no WhatsApp, muitos já dizendo, o Palmeiras está nas quartas, já entrou nas quartas. Enfim, Atlético Paranaense e Fortaleza, mesmo com a vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, claro, considero o Atlético Paranaense favorito nesse confronto, assim como o Cruzeiro, papa-títulos da Copa do Brasil, atual bicampeão, com o Fred jogando muito, enfim, fedendo a gol. Cruzeiro favorito, obviamente. Assim como o São Paulo e Bahia. Pode surpreender, viu? Mas o Bahia neste momento parece um pouco mais arrumado do que a equipe do São Paulo. Mas o São Paulo tá ganhando uma cara de time do Cuca. Time muito rápido, esse garoto Toró que apareceu aí, o Alexandre Pato entrando no time, o Antony pegando mais rodagem, enfim.
São Paulo tá com um time interessante, assim como o Bahia, que venceu o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. É isso, rapaziada. Confrontos aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Uma competição que era a mais democrática do país e agora foi inflacionada aí pela CBF. Inclusive, meio que até abafou o Campeonato Brasileiro e toda a sua importância. Enfim, é como se fosse um outro Campeonato Brasileiro agora. E esse formato dos times da Libertadores já entrarem nas oitavas, enfim, você tira todo aquele fator surpresa que era o mais legal de ver na Copa do Brasil. A gente viu num passado recente aí, times como o Santo André sendo campeões, o Paulista de Jundiaí, enfim, várias surpresas eliminando os times grandes, e hoje é muito difícil da gente ver esse tipo de confronto. Por exemplo, a gente tem o Paysandu, o Sampaio Corrêa e o Vila Nova ou Juventude, de clubes menores do que o restante aqui. Até o Fortaleza, que é campeão da Série B, é um time que tem uma gigantesca torcida no Ceará, então não dá pra considerar um time pequeno, assim. Só que você não tem mais, cara, acabou, praticamente acabou, e virou uma competição de clubes da Série A, praticamente. Definindo aí quem serão os campeões, quem será o campeão da Copa do Brasil em 2019. É isso, rapaziada, deixa suas apostas aí, digam seus palpites, a gente vai se falando e até o próximo vídeo, um grande abraço, tamo junto.